boa noite, boa noite, boa noite, corujas. Admiro vocês numa plena segunda-feira, 8 horas da noite, vindo para a live, né, em busca de conhecimento, para elevar o seu autoconhecimento, é muito importante. O som tá muito alto, Cacau me avisa aí. Éder, despachantes, sejam bem-vindos. Baixei um pouquinho para poder não atrapalhar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Então vamos lá, vamos iniciar. Então as dúvidas, vocês podem estar perguntando qualquer coisa relacionada à autoconsciência, à autorresponsabilidade, ao desenvolvimento pessoal, à terapia, se você tiver, né, qualquer pergunta assim que você gostaria de fazer para uma psicóloga, tamo junto. Se eu puder, eu respondo, né? Enfim, e se eu não puder responder agora, né, se for dentro dos meus conhecimentos, eu posso responder depois também, enfim. Então vamos lá. A primeira pergunta que me chegou foi a pergunta: o que fazer quando eu sinto que estou vivendo no piloto automático? Alguém aí se identifica com essa pergunta? Você vive no piloto automático também? Essa questão de viver no piloto automático, eu acho que está muito comum hoje em dia, pelo simples fato das redes sociais, desse boom da tecnologia, do trabalho. A forma de trabalhar também tá diferente. Então, acaba que a gente fica ali realmente muito no automático, né? Num movimento muito, eu acordo, faço isso, vou pro trabalho, faço aquilo, almoço rapidamente, volto para casa, já tô cansada, vou dormir, volto no dia seguinte, tudo a mesma coisa, tudo muito automático, que muitas vezes a gente para olhar e diz assim: o que é que eu tô fazendo da minha vida? O tempo tá passando tão rápido. Você tem essa noção também, assim, essa compreensão de tempo, de achar que o tempo tá passando muito rápido? Oi, Bruna, seja bem-vinda. Mauro Sérgio, não sei se eu te dei boa noite também, mas seja bem-vindo. Então essa questão do piloto automático, né, dessa sensação de estar vivendo no automático, tem muito a ver com a nossa rotina atual de vida, né? Com a forma como a gente tem vivido. E aí cabe muito movimento da gente de parar para refletir sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Então, assim, o desenvolvimento da autoconsciência é essencial para você compreender esse lugar de parar de viver no piloto automático e ter mais consciência da sua rotina, do seu dia a dia, do que você está fazendo com sua vida. Então, uma das dicas que eu dou, por exemplo, desenvolver a autoconsciência. Como é que se desenvolve? É muito bonito de falar, né? Mas como é que faz esse rolê? Então, eu acredito muito nesse movimento, porque é um movimento que eu aplico em mim, né? Que eu tenho feito muito comigo. É me olhar, me perceber durante o dia, no momento aqui agora. Por exemplo, aqui, nesse momento que a gente está aqui junto. O que você está fazendo? Você está aqui na live comigo? Ou você está na live comigo, mas fazendo outra coisa? O que é que você está fazendo agora, nesse momento? Alguém me diz aí o que você está fazendo? Oi, Adriana, o que você está fazendo? Boa noite, garota. O que é que você está fazendo além de assistir a live? Só está assistindo a live? Tá assistindo a live lavando louça, fazendo comida, tomando banho, sei lá, vai saber. Tá conseguindo focar no que eu tô falando? Ou tá com o foco
parcelado, vou dizer assim, né? Prestando atenção em mim, prestando atenção na vovó, prestando atenção na comida, nos elementos da cozinha. Prestandinho atenção, pois muito bem. Pois prestandinho atenção direitinho aí. Pois é. E aí esse movimento de perceber o que eu estou fazendo aqui agora é que me faz ter um pouquinho mais de consciência sobre mim, né? Então, nesse momento eu tô tendo mais consciência de mim, porque eu sei, né? Repetindo o que a Bruna falou, eu sei que eu estou assistindo uma live na cozinha com a minha avó. Então aí você vai tendo esse acesso. E aí vamos um pouquinho mais. Vamos dar um pouquinho mais de profundidade a isso. Tá, você entendeu o que você está fazendo comportamentalmente. Gente, a adicção. Enfim. De forma comportamental, você entendeu o que você está fazendo. Você está sentada, você está ali prestando atenção a alguma coisa e tal. Mas e sentimentalmente? Qual é o sentimento que você está tendo agora? Nesse momento? Você está feliz? Está apático? Está triste? Estava preocupado com alguma coisa? Quase não sai. Meu Deus, nem eu consigo ler mais, gente, socorro. Comportamentalmente. Valeu por ter escrito, mas assim, nem pra ler tá difícil. Oi, tia Maria, tudo bom? Oi, Carlos, boa noite. Não é um palavrão, praticamente. Mas enfim. Então esse movimento de estar aqui agora, de eu compreender como eu estou, me torna mais consciente. Então eu vou conseguindo perceber nuances que antes, no piloto automático, eu não estaria percebendo, né? Então, que tipo de pensamento está passando na sua cabeça agora? Nesse momento? Tem algum pensamento passando? Você está aqui na live comigo e pensando, sei lá, no trabalho que você tem que fazer, na comida que você tem que fazer, nas atividades que amanhã você tem que cumprir, nos prazos que você tem que cumprir e entregar. O que é que está passando na sua cabeça de pensamentos? Então você percebe que não é somente observar o que você está fazendo, mas também o que você está sentindo, o que você está pensando. E aí, a partir disso, você vai tendo um maior conhecimento de você, tendo mais autoconsciência sobre o que é que está se passando aqui. E aí, nesse movimento, que não vai ser da noite pro dia, tá, galera? Porque não é assim. A gente tá no piloto automático há muito tempo. Não vai ser do nada que você vai sair dele. Mas se você se convidar, tirar momentos do seu dia para poder entrar em contato consigo, já vai ser um grande passo, certo? E aí, outra coisa que ajuda bastante é você talvez inserir uma nova atividade na sua rotina. Você está acostumado a ter a rotina exatamente igual. Fazer uma troca. Tem umas pessoas que eu sigo que até falam assim, você vai escovar os dentes? No lugar de escovar os dentes com a mão direita, que é a que você sempre usa, faz com a mão esquerda para poder tirar da rotina. E aí isso vai te trazer uma percepção corporal diferente, você vai conseguir perceber outras coisas, até os pensamentos que vai passar pela sua cabeça vão te trazer mais clareza sobre a sua rotina, sobre o seu dia, por exemplo. Olá, Maia. Olá, Cris. Boa noite. Então, outro exemplo seria experimentar uma rota nova, você ir para o trabalho ou ir para fazer qualquer outra atividade por um caminho diferente. Faça um caminho diferente, entre numa rua diferente, né? Observe mais a rua, observe as pessoas, né? Observe as paisagens. Então, se coloque de outra forma na sua rotina, para que você consiga perceber outras coisas e saia desse piloto automático, tá bom? Então essa é a resposta que eu tenho para dar para esta pergunta. Então, tem outra nuancezinha pequena, mas muito importante, que é
inserir um tempo de prazer, de lazer prazeroso para você, de uma atividade que te traga uma motivação, né? Que te desafie, que te faça fazer outra coisa, sei lá, qualquer coisa. Escrever um diário, fazer uma caminhada, fazer esse movimento que eu falei de pegar outra rua, enfim, atividades que te gerem algum tipo de prazer e te traga uma maior motivação para dar conta do resto da rotina do dia. Isso também ajuda, tá? Olá, André Ruiz, desculpa, perdão. Aí teve algumas perguntas que eu botei num bloco para responder, que elas são bem parecidas, eu acho que dá bom para responder. Teve uma pessoa que perguntou: como lidar com a ansiedade causada pelas redes sociais? Como é que eu lido com isso? Porque eu percebi que eu me sinto muito ansiosa, né? Tá, beleza. Como posso melhorar a minha autoestima observando as redes sociais e esses padrões que estão ditos aí de beleza? Toda vida que eu olho eu fico me sentindo mal. Como é que eu me torno uma pessoa positiva diante de tanta incerteza que toda vida que eu entro na rede social é um monte de desgraça, um monte de coisa, tudo tá acontecendo de ruim nesse mundo. Como é que eu viro alguém positiva desse jeito? Olá, Catarina. Vive trocando de nome pra me ficar, tipo, trabalhando aqui a minha mente, a minha memória. Enfim, vamos lá. Então, dentro disso tudo, eu vou falar muito sobre as redes sociais, que é uma coisa muito importante, né, pra gente discutir. Então, as redes sociais, elas trazem uma noção de realidade totalmente distorcida, né? Eu mesma aqui, por exemplo, eu tô com um filtro por conta da iluminação. Se eu tiro o filtro, fica com a iluminação muito fechada. Aí eu coloco o filtro para dar uma abertura maior. Então eu não sou essa beleza toda também. Mas não tô dizendo que eu sou feia não, viu? Me respeita. Mas enfim, independente. Essa questão de a gente colocar sempre um peso muito grande no que a gente vê nas redes sociais e acreditar que aquilo é piamente verdade. Então, assim, a rede social é minha, eu posto o que eu quiser, não é? Então, eu vou postar minhas tristezas? Provavelmente não. Geralmente, as pessoas postam o que ela tem de divertido, as coisas que ela fez, ou até não fez, mas posta para poder achar que fez. Enfim, para as pessoas acharem que fizeram. Esse movimento traz uma comparação muito grande. Eu fico me comparando com a realidade que não é real do outro. Tem até um Reels que eu vi no Instagram um dia desse, que me lembrou muito, que é a menina acorda toda inchada e tal, aí ela vai, levanta, se olha no espelho, levanta, vai lá no espelho, se maquia, se ajeita ali mais ou menos, não numa maquiagem muito pesada, mas que dê uma disfarçada nas olheiras, arruma o cabelo, deita de novo, aí tira uma selfie. Aí posta. Aí a outra pessoa vê a selfie dela, eita, cara, pera ainda, deixa eu arrumar aqui uma coisa também pra poder tirar foto. Sempre de forma irreal. Então, assim, até o café da manhã, por exemplo, que eu tomo e eu posto aqui nos stories, não é daquele jeitinho que eu como, né? É diferente. Eu tenho uma outra rotina. Se não tivesse que tirar uma selfie ali, fazer um story por conta da minha intenção com esse movimento, que é dar uma mensagem de bom dia, que traga uma mensagem diferente para o seu dia e você saia meditando sobre isso. Se não fosse por isso, eu nem postaria, entendeu? Então, assim, eu iria só comer e enfim. Menina, não é não. Eu nem tomei nada desse vinho. Obrigada pelos elogios. Mas, enfim. E aí eu me perdi agora. Deixa eu voltar. Então, aí esse movimento de comparação faz com que a gente sempre fique fulano tem um prato mais bonito que o meu, tem uma mesa mais bonita que a minha, tem uma rotina mais bonita que a minha.
E aí a gente fica se comparando e se sentindo mal com o que a gente vê. É um movimento, a comparação não é o que o outro posta que é o grande problema. É a nossa comparação. Entende que a responsabilidade do que a gente faz é nossa, de como a gente sente, do que a gente vê e como é que a gente lida com isso é nossa. Então, como é que você tem lidado com as coisas que você vê e como é que você tem se sentido com relação a isso? Você tem se comparado? E qual é a lógica dessa comparação? Você já parou para pensar que essa realidade que você está se comparando não é uma realidade real? Outra coisa que é muito importante com relação às redes sociais é a escolha de consumo do que você assiste, do que você segue, do que você vê. Então, se você segue muito jornal, muito noticiário, e aí você só vai ver notícias. E quais as notícias que bombam? São notícias boas? Não, são notícias ruins. Como é que essas notícias ruins afetam o seu dia? Afetam o seu humor? Então, escolha melhor o que você vai consumir nas redes sociais. Você só consome besteira? Só é coisa pra rir? Ou você consome, por exemplo, filósofos, psicólogos, pessoas que te ajudem a pensar e tirar desse lugar que você está agora e tragam uma nova consciência. O que que você consome? É essa a grande questão. Se você tem muitos seguidores, são blogueiras e tudo mais, você está consumindo em realidades que você vai sempre se sentir mal ao ver nesse movimento de comparação, né? De se sentir menor com relação aos outros. Então, perceba quais são os conteúdos que você consome nas redes sociais. Aí se for, por exemplo, naquela rede vizinha lá, o Teco-Teco, aí é que vira uma grande bagunça mesmo, porque lá até o algoritmo é diferente, né, de consumo. Então, vai vir coisas, às vezes, que você tá querendo só se entreter, ver uma coisa alegre, e de repente vem uma coisa assustadora, uma desgraça muito profunda e um negócio muito doido. E aí isso já mexe contigo de uma forma que vai afetar o teu dia. E se você vai assistir isso antes de dormir, imagina como é que vai afetar teu sono. Como é que vai afetar a tua motivação. Então isso é muito importante que você tenha consciência. Como é que você... Quais são vale, meu Deus, os conteúdos que você consome, quase não sabe. Outra coisa, tempo de tela. Qual é o teu tempo de tela? Quanto tempo você gasta na frente do celular vendo redes sociais? Tempo de tela também é outra coisa que é muito importante a gente considerar. Se você gasta 3 horas, 3 horas do teu dia que tu tá perdendo tempo. Tu não tá ganhando nada com isso. Provavelmente, tu tá ganhando sim, mas coisas que te fazem perder. Como assim? Você tá ganhando, né, sentimentos negativos, você tá ganhando comparações, você tá ganhando um monte de ansiedade, né? Então, assim, perceba também quanto tempo você tem gastado nas redes sociais. Aqui no Instagram tem as configurações para que te avise quanto tempo de tela você já consumiu. Vá lá, configure o seu Instagram e coloque um tempo limite de tela para que você faça outras coisas que sejam mais elevadas, que te coloquem num lugar diferente. Então, no lugar... É muito fácil a gente reclamar que não tem tempo de alguma coisa, mas perdemos muito tempo nas redes sociais, compreende? Claro, assim realmente você nunca vai ter tempo. Então, será se você não tem tempo ou você não está administrando o seu tempo de forma assertiva, que te coloque em atividades que realmente te levem para um lugar mais longe, né? Que você faça uma atividade que te cresça profissionalmente, espiritualmente, do jeito que você quiser se sentir confortável né? Então aqui é muito importante a gente focar no nosso autocontrole, né? Qual é o teu controle sobre você mesmo? Qual é o teu controle sobre você mesmo? Você tem controle sobre você?
Você sabe qual é o limite para você acessar determinadas coisas? Olha, vou te dizer uma coisa, se a gente quiser viver de prazer, a gente só vai querer viver de prazer e ponto. Prazer, comer, dormir, sexo, bebidas, festas, só vai ser prazer. Agora, o prazer, ele te eleva? Só o prazer ele te eleva? No final do dia, o que é que você se sente mal? É de não ter tido prazer durante o dia ou de não ter feito algo que te elevasse? Do que é que você se cobra? Então perceba isso também, é muito importante. Então qual é o controle que você está tendo sobre você? Então o principal controle que a gente tem que desenvolver é sobre o que a gente quer da nossa vida. Quais são as atividades que eu vou colocar mais foco, que eu vou colocar mais investimento, que eu vou colocar mais fé, mais amor, mais disposição. É um gole de água e um gole de vinho. Que mais? Eu já reparei que eu adoro falar que mais, gente. Eu falo isso até nas consultas, nas sessões de terapia. Vamos lá. Outro, né? Fazer um planejamento mais consciente e com sentido para a sua vida. O que é que você deseja fazer? Onde é que você deseja chegar? Para onde é que você quer ir? Né? Então, assim, defina e planeje melhor a sua vida. A vida é sua, quem vai viver é você. Então, tem um outro Reels que me chamou muita atenção, e eu já falei por aqui nas lives da vida, que é um Reels onde tem um cara narrando uma percepção que ele teve de um outro Reels. Olha que louco. Que é um vídeo de um desenho, uma animação, onde o cara tá num prédio, se escorrega numa casca de banana, porque é animação, aí cai do prédio, e aí ele cai desesperado, enlouquecido, poxa vida, eu vou morrer, socorro Deus. E aí começa a passar toda a história de vida dele. E aí ele olha para a história de vida dele e ele percebe que ele estava sempre fazendo as mesmas coisas, né, sem motivação, sempre em marasmo e tal, enfim. Aí ele olhou para aquela vida triste, sem graça, e aí parou de ficar desesperado, meio que já se acomodou. Eu vou morrer mesmo, não tem nem graça, para por que eu tô querendo viver se a vida foi desse jeito, dentro do desenho, né, dentro da animação. E aí o cara que estava narrando essa animação, ele veio falar uma percepção. Ele disse assim, olha, no caso dele, na animação, a vida dele foi uma vida que ele estava vivendo, fazendo alguma coisa, apesar de não ser aquilo que motivasse, que não teve um grande propósito, porém, entretanto, ele estava vivendo de alguma forma. E hoje em dia, aonde é que você gasta o seu tempo de vida? Muitas vezes é assistindo a vida dos outros, na tela de celular. E aí ele questionou, se fosse no desenho animado, se fosse atual e se fosse a gente, que tipo de vida iria passar naquela tela lá onde você iria ver o filme da sua vida, se caso você fosse morrer? Que filme iria passar? Era o seu filme, a sua vida, você trabalhando, você desenvolvendo, em busca dos seus sonhos, e estudando, se elevando, se auto-melhorando, se auto-aperfeiçoando, ou era só vendo a tela de um celular e a vida dos outros passando numa tela? Pense sobre isso. Então, aí isso tem a ver muito com as redes sociais, né? Então, se você sofre de ansiedade, tem a ver com as redes sociais, pense no tempo que você está gastando com isso. O que é que você está consumindo, né? Qual é o teu foco? Qual é o controle que você tem sobre você? Quais são os seus limites? Para onde é que você quer ir? Então, são várias questões que você vai ter que parar para refletir. Então, como é que você vai ser uma pessoa mais positiva se você só vê isso tudo na tela do celular? Não tem como. Não vai ter como.
Aí, o que mais? Deixa eu ver. A próxima. Eita, aqui tem 4 perguntas. Um bloco de 4 perguntas que dá pra me responder tudo numa só também. Que é: como posso ter um equilíbrio entre vida pessoal e profissional? O outro: como posso cultivar hábitos saudáveis quando eu tô muito ocupado? Eu sempre tô ocupado. Como é que eu vou ter hábitos saudáveis? Por que parece tão difícil desconectar do trabalho no meu tempo livre? O que fazer quando eu me sinto constantemente sobrecarregada e sem tempo para mim mesma? Olha o tanto de coisa. Você percebe que tem 4 perguntas praticamente da mesma origem ali. Então, olha como as pessoas não têm tido um maior planejamento sobre o seu próprio dia, sobre a sua própria rotina e vida. Então, aqui eu trago a percepção, inclusive, de limites. Então, você provavelmente, né, que fez essa pergunta, as pessoas que fizeram essas perguntas, provavelmente não tem compreensão nem dos seus limites, e muito menos dos limites das coisas ou dos outros. Então, pare para refletir. Quais são os limites? Eu trabalho, tá, você trabalha. De que hora a que hora? De quanto é que você recebe? Qual é o acordo que foi feito no trabalho? Tá muito determinado isso, mas por que quando você sai do trabalho você continua trabalhando? Você se sente obrigada a continuar trabalhando? Quem é que está te obrigando a trabalhar? É o trabalho? Então peça aumento. Não foi o acordo que você fez. Então peça aumento. Limites é a palavra que falta de compreensão na grande maioria das pessoas com relação a esse lugar do trabalho, do tempo livre, da vida pessoal e profissional. Falta de compreensão sobre os próprios limites. Então, eu não sei o que a Luciana, o que a Cláudia, o que a Cíntia, o que a Catarina, eu não sei quais são os limites de vocês, galera. Enquanto vocês não colocar ali e dizer assim, Viviane, até aqui é onde tu consegue ir, porque assim, daqui pra cá tu já tá me desrespeitando. Eu vou continuar indo, porque como eu não sei, se você não me fala, você tem que falar. E aí você percebe que no trabalho é muito simples, né? Quem é que tá ganhando com o seu trabalho extra? É você ou o seu chefe? Ou é a empresa? Então assim, é muito legal, né? Você trabalha feito um louco, uma louca, uma condenada. Porém, entretanto, você não recebe, você é cobrado por isso, você não descansa, você não vive, sempre está ocupado, não consegue ter motivação, se estafa, né? Porque, pô, trabalho pra caramba. Como é que você vai ter um descanso? Você sai do trabalho pensando no trabalho, volta pro trabalho pensando no trabalho, sai do trabalho, tá ali jantando pensando no trabalho. Muitas vezes é aqui digitando no trabalho. Limites. Então, assim, definir uma hora de encerramento. Se você sabe que você trabalha até às 6 da noite, depois das 6 da noite, meu amor, seja você e faça o que você quiser. Deixa o telefone tocar. Deixa a pessoa mandar mensagem. Responda a mensagem e atenda no dia seguinte, na hora de trabalho. Limite. Quem coloca limite é você. Porque o outro provavelmente pode até mesmo se aproveitar da tua falta de compreensão sobre os seus limites. Entende? Então é muito importante que você compreenda os seus limites. Então saber dizer não é essencial. Essencial. O não, ele é essencial. Se você não sabe dizer não, tá bom de buscar compreender o que te faz sempre dizer sim. O que é que você busca? Qual é o seu medo? O que é que está acontecendo que você não sabe colocar limites nos outros e sempre está se atropelando ou se deixando atropelar pelo outro? Então, esse movimento de você saber quais são os seus limites vão te fazer ter escolhas mais assertivas sobre a sua vida, né? Então você vai saber até onde você pode ir, o que é que você quer, aonde é que você consegue se sentir bem, aonde você não consegue. Mas se sua mente está ocupada todo o tempo com um monte de coisa, não tem como. Não vai ter como. E aí vem
uma pequena compreensão também de qual é a prioridade no momento. E é engraçado que quando a gente fala de trabalho, geralmente as pessoas acham que a prioridade sempre é o trabalho, é porque amanhã eu tenho que entregar um negócio amanhã. Você não está no horário de trabalho. Vai atrasar, porque você precisa de descanso, bebê. Eu fazia isso para agradar a todos, não sabia dizer não. Realmente preciso colocar limites, faço exatamente isso. Respondo mensagem de trabalho fora do meu horário. Pois é, e aí como é isso pra ti? Como é que tu fica depois, né? Tipo, sempre com aquela necessidade, eu não sei quem foi. Eu vi alguém comentando, eu acho que era uma atriz e tal, dizendo que tal hora da madrugada, o pessoal mandando mensagem, desculpa a hora, não sei o que, é porque é urgente. Nunca é urgente, meu povo. Nunca é. E se for urgente, a pessoa com certeza vai conseguir resolver sozinha, se ela tá com tanta pressa assim. Entendam o que é seu e o que é do outro. Não deixe o que é do outro invadir o que é seu. O que é seu? O seu momento de dormir, o seu momento de lazer. A sua folga é sua, é teu direito. Não deixe o outro invadir o teu direito. Então, tem que ter uma compreensão maior sobre essas questões e compreender o que é prioridade, porque você, o seu descanso, o seu sono, a sua folga, a sua família, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, também são prioridades. Não dá para colocar só o trabalho como prioridade. Não dá para colocar só a empresa como prioridade. Então, os momentos de prioridade. O trabalho é prioridade durante o horário de trabalho. Faz sentido para vocês? Então, também qual é a sua função? Você está sendo pago para que função? O que é que você tem feito? Você tem feito além da sua função? Será que você não está ficando muito cansado, muito exausto? Cuidado, porque o teu corpo, ele faz parte de você também. Você não é só trabalha, não. O teu corpo também faz, ele precisa de um descanso, ele precisa de um tempo, ele precisa de tempos, de maior compreensão e de respeito. Você precisa respeitar o seu corpo. Você precisa de respeitar o seu descanso. Certo? Olá, Natália. Seja bem-vinda. Então, se você não está recebendo por uma atividade extra, olha, eu posso até fazer, mas quando eu terminar a minha atividade aqui. Mas aí é lá pro finalzinho e tal. Vai me pagar hora extra? Como é que é isso? Encaixa na tua rotina de trabalho? É um favor que é possível você, né, como é? Tipo, não é nem priorizar a palavra que eu quero, considerar, mas que não exista uma pós e tal, ou se você considerar, vai sempre ter mais pedidos. Pensa muito bem antes de você fazer tal coisa. Compreenda aí os seus limites. E aí vem em seguida a pergunta: por que sinto tanta dificuldade em dizer não para as pessoas? Qual é o teu medo? Tem medo de quê? O que você acha que pode acontecer se você disser não? Olá, Irã, boa noite. O que é que você acha que vai acontecer se você disser não? Dizer não é respeito consigo mesma. Quando você diz não para alguém, você está se respeitando e você está dizendo sim para você. Certo? E quando eu falo esse não, é não inclusive para o seu vício de responder sim, de dar atenção. Você tem que dizer não para você também. Tipo, não, Viviane, não, isso aqui não agora, amanhã, depois.
eu já tenho dito outras vezes, mas uma live sempre é uma live, então repetirei. Uma mensagem de texto. Se você recebe uma mensagem de texto e aquela mensagem mexe contigo, não responda imediatamente. Leia, deixa lá o celular, vai fazer outra coisa, refresca a mente, tem os diálogos mentais aí, eu responderia isso, tarará, tererê, tarará, tarará, reflita, respira. Depois é que você dá uma resposta. E aí depois que você fizer isso, experimentar essa dicasinha, chega até mim e me diz como é que foi. Foi melhor? Você respondeu melhor? A resposta foi mais assertiva? Foi mais dentro daquilo que você realmente acredita, de forma a se comportar, a responder? Entende? Isso também é muito bom. Esse parar para respirar, para refletir antes de dizer, porque se a gente diz, a gente vai falar com a cabeça quente, de forma que a gente não refletiu sobre se a forma como a gente vai falar é do jeito que a gente quer realmente dizer algo para aquela pessoa. Porque poderia ser de outra forma diferente, que não seja tão agressiva, por exemplo, né? Aí depende. O que é que você quer? Você quer ser uma pessoa mais elevada, mais consciente de si? Ou você quer só ir no automático, na impulsividade? Aí é contigo. Quem vai vivenciar as consequências desses atos é você, não sou eu. Tá. O que fazer quando eu sinto que não estou progredindo na vida? Aí tem outra pergunta. Como encontrar propósito e sentido na vida em meio a tantas distrações? Eu botei essas duas perguntas no mesmo bloco também. Oi, Rafa, saudades. Então, eu coloquei como resposta: acesse seus valores. Como é que você vai encontrar o seu propósito se você não sabe nem quais são os seus valores? Dá um acesso, reflita quais são os seus valores. Dentro desses valores, reflita se o que você está fazendo na sua vida está de acordo com esses valores. Porque tem muita gente que está indo no automático de um jeito tão louco que pensa somente nas contas a pagar e vai trabalhar na primeira empresa que oferece emprego e não repara que naquela empresa provavelmente vai totalmente contra seus valores. E aí você está fazendo coisas contra os seus valores porque alguém mandou você fazer, aí você fica, não sou eu que estou mandando, é a empresa, mas quem é que está agindo é você, meu amor. Quem vai dormir com a consciência é você. Então, e aí? Traz ela de volta. Então, quando você para refletir sobre as suas atividades do dia e se estão dentro desses valores que você, tem, aí você vai encontrar uma maior motivação, se para continuar ou se para encerrar e mudar. Então, considere, inclusive, recomeçar. Fazer uma coisa diferente, pedir demissão daquele trabalho, buscar algo que faça mais sentido para você, mas que vai estar dentro do que você realmente acredita. E acredite, por mais louco que seja, que pareça, você vai encontrar um sentido nesse movimento. Eu tive uma experiência parecida, numa época onde eu trabalhava com uma coisa que não era o que eu gostaria de trabalhar. Até o sistema da instituição também não estava dentro dos meus valores, eu não concordava. Eu estava numa ansiedade imensa, com crises ansiosas. Vocês não têm noção, eu tinha umas 2 crises ansiosas por semana e no trabalho. Era tudo no trabalho. Outra coisa que é muito interessante vocês saber, que quando você tem se você tem ansiedade, perceba onde é que você tem crise ansiosa. O que é, onde é o ambiente ou o que estava acontecendo antes da crise acontecer. Aí você vai encontrar o motivo da sua ansiedade. No meu caso era o trabalho. Eu não estava trabalhando com isso aqui que eu estou fazendo agora. Isso aqui não me traz ansiedade.
traz minha ansiedade positiva, né? Ai, que bom, animada, doida pra fazer, eu tô doida pra conversar com a galera, eu tô doida pra isso, né? Eu fico muito contente quando eu vou fazer as minhas sessões com os meus pacientes, eu fico muito feliz, eu adoro atender. Então, assim, é algo que eu amo realmente fazer. Mas eu tava trabalhando com outra coisa que eu não amava, e isso me gerava muita ansiedade, certo? Então, quando eu entendi que eu não concordava com a filosofia da empresa, com o sistema da empresa, da instituição, eu não estava fazendo aquilo que eu gostava. Então, por mais medo que eu tinha de ir agora eu vou ficar desempregada, é melhor que eu fique desempregada do que eu continue adoecida, né? Então, eu escolhi a mim. Por mais louco que pudesse parecer, eu escolhi a mim. E aí, eu comecei a enfrentar esse lugar e tentar realmente vivenciar aquilo que eu considero legal e tal. E aí, me permiti fazer a clínica. E aí, eu descobri que eu posso fazer uma clínica online, que eu posso trabalhar fazendo atendimento online. Então, isso me abriu portas. E eu digo, caramba, eu posso fazer tantas outras coisas. E eu tava tão assim, que eu não estava enxergando que eu podia fazer outras coisas. Eu estava cega, só encontrando um único caminho. Eu não tenho saída, eu só posso ficar nesse trabalho. E aí, com a minha atitude de escolher a mim, o que é do meu valor e tal, eu descobri o meu caminho, o meu propósito, o sentido para mim, entendeu? E aí, outra coisa que também vai te ajudar é você acessar os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Com o que você sonhava lá no passado e você enterrou esse sonho? O que te fez desistir desse sonho? Dentro da rotina que tu tá, talvez realmente ele nunca se realize. Será se você olhar para ele de uma forma mais assertiva e tentar dizer, tá, eu tenho esse sonho aqui, que ele é imenso. Vamos quebrar ele em partes. O que é que eu posso hoje, daqui a 6 meses, fazer para chegar nesse sonho aqui? E colocar isso em objetivos pequenos. E vá fazer isso na prática. Desenvolva, trabalhe. Você vai encontrar sentido, você vai encontrar motivação. Crie listas. Faça pequenas listas, vai dando checklist em cada atividade que vai te levando para... Você vai encontrar motivação. Procure feedbacks também. Busque saber das pessoas ao teu redor, mas as pessoas que te apoiam, não das pessoas que te criticam. Porque se for das pessoas que te criticam e você for pedir, ela só vai continuar te criticando. Mas das pessoas que te apoiam, que feedback elas podem te dar? Que tipo de contribuição elas podem te dizer? Olha, adquira essa habilidade aqui, impulsiona aqui, o que é que tu acha de ir por aqui? Aí você reflete e vê se faz sentido. Não é para poder ouvir e fazer de cara, mas refletir primeiro. Faz sentido para você fazer isso? Se faz, tá dentro da tua lógica de vida, dos teus valores, da tua compreensão de sonho e tal, vai lá e faz. Se bota, garoto, garota. Se põe aí no mundo. Tô bem pertinho de terminar, gente. Como lidar com a ideia de ter que ser bem sucedido em tudo na vida? Como lidar com esse medo de falhar? Trabalhar o perfeccionismo. Entender o que é meu e o que é do outro, que a gente já conversou. E compreender que ninguém é perfeito, não tem como ser. A perfeição não é para o ser humano. Você pode chamar de perfeição se você estiver comparando com ontem. Mas se você comparar o que tu tem hoje com o que você vai ter amanhã, provavelmente não é mais perfeito. Porque isso é uma questão de construção. Então, hoje você fez melhor que ontem. Porque hoje você entendeu que aquilo que você fez ontem, você pode fazer melhor,
O que você errou ontem, você pode consertar fazendo diferente. Então aprenda com os seus erros e não queira ser perfeito a todo custo naquele momento. Entregue o melhor que você pode entregar com o que você tem hoje. E entenda que se amanhã você tiver uma condição melhor, você vai entregar um novo melhor. E assim se segue. A evolução é assim que você constrói. Você olhando para o que você errou ontem e fazendo diferente hoje e se permitindo errar hoje para que amanhã você continue acertando em outros aspectos. E assim se segue. Outro movimento é: o que é sucesso para você? O que é sucesso para você? É o que a mídia diz? É o que todo mundo fala? Sucesso é ter 1 milhão de dinheiro na conta? Ou é você morar numa praia, ter uma hortinha lá no sertão? O que é sucesso para você? Onde é que você imagina? Qual é a vida plena que você, consegue pensar? Porque muitas vezes a gente vai pegando o que os outros dizem e transforma isso em um sonho seu. Só que não é seu, é do outro. A opinião do outro tem que ficar com ele, não com você. Você tem que construir a sua opinião e ver se o que o outro está falando faz sentido para a sua vida, para o que você quer, para os seus valores, para o que você está construindo. Se para você, o valor e o sucesso é ter mais tempo com a família, então você vai construir uma carreira e uma vida onde você tenha mais tempo para a família. Não é ter 1 milhão na conta e não ter tempo com a família, porque você vai estar trabalhando o tempo todo, de reunião em reunião, entende? Então olhar para o que é que você quer para você. Pare para refletir sobre o que você quer para você e pare de querer que o que os outros dizem que é certo seja o certo para você. Então, esse movimento que eu tô falando aqui para vocês, se é que eu tô conseguindo expressar exatamente o que eu tô querendo, é uma mentalidade de crescimento. É um movimento de mentalidade de crescimento, onde aos poucos você vai conseguindo compreender o que realmente é resiliência, o que realmente é constância. Porque eu já fiz uma live de constância e eu disse que constância precisa de sentido para se ter. Se você quer fazer algo que não tem sentido, como você vai ter constância em algo que não tem sentido, meu povo? Não tem. Para mim, ter constância em algo, eu preciso encontrar um sentido. Por que eu tô aqui na internet? Por que eu posto todo dia conteúdo? Porque para mim tem um sentido. Se não tivesse sentido, eu não teria constância, eu já teria desistido. Eu já teria parado. Por que eu faço live toda segunda-feira? Por quê? Porque para mim tem um sentido essa entrega. Esse movimento de estar em contato com vocês. Então procure pensar. O sentido não pode ser só pagar a conta. O sentido não pode ser só pagar conta. O sentido não pode ser só ganhar dinheiro. Isso não é um sentido que te eleva e que te traz motivação. Ele pode te trazer motivação momentânea, mas a longo prazo, um sentido de vida, um propósito, não vai. Então reflita. E aí teve outra pergunta aqui que eu já até respondi nas outras ali, mas enfim, dá para mim ampliar um pouquinho mais. Como encontrar motivação para perseguir meus objetivos a longo prazo? Definindo, por exemplo, objetivos mais curtos. Não queira subir a escada do degrau de baixo com a perna lá em cima no último degrau. Você não vai conseguir. Você precisa
de um degrau por vez. Você pode até pular 2 degraus de uma vez, mas isso provavelmente vai te trazer um cansaço, vai te deixar mais exausto. Pode até te trazer um acidente, vai saber. Então, assim, tem que se ter cuidado. Se você for de um degrau de cada vez, é mais fácil você chegar lá em cima, não acha? Do que ficar mirando no alto, totalmente sem noção de quais são os degraus que você tem que subir. Outra coisa é limitar horários para essas atividades, tempos para essas atividades. Então, assim, construa objetivos semestrais. Bote um limite de 5 objetivos para se fazer. Ah, Vivi, mas aí eu já terminei um objetivo mais rápido. Aí você acrescenta outro, mas não coloque 10 objetivos. 15 objetivos. Porque aí você fica também se autocobrando. Coloque um mínimo, bote 3. Depois que você terminar um, aí você muda o objetivo, coloca outro. Mas vai alterando assim, mas vai colocando um limitezinho ali, um mínimo. Não queira tudo de uma vez. Quem quer tudo de uma vez, nada tem. Quem vai construindo devagarzinho, aos poucos, vai tendo alguma coisa. Logo, alguém chega e diz assim, vale, mulher, do nada tu já tem isso. Que não foi do nada. A pessoa foi construindo devagarzinho ali. Só que as pessoas não viram toda... Como é? A palavra que eu quero? Os bastidores, né? Não viu os bastidores. Ela só viu o que tá no palco. Então, o que você vivenciou lá nos bastidores, ninguém viu. Então, é muito fácil. Então, chegar uma pessoa, por exemplo, fazendo uma comparação, bem abestalhada, mas é só para poder exemplificar. Ah, Viviane, do nada tem 4.000 seguidores. Será se foi do nada? Já tô, ó, nesse rolê faz tempo. Alguma coisa eu acertei aqui que me trouxe esses 4.000 seguidores. Não foi do nada. Foi numa construção. Certo? Só que é muito fácil olhar para o palco, os 4.000. Mas eu não sei como foi que ela fez para chegar lá. Então, assim, eu não tenho como comparar e não tenho como ver. É mais fácil, né? Enfim. E dentro desses limites de tempo, você fazer coisas que te deem prazer novamente. Voltando a falar sobre isso, é muito importante. Não só que te dê prazer, mas que te desafie ali a fazer uma coisa totalmente diferente. Vocês já foram no museu da sua cidade? Num lugar que apresente artes, exposições, que tenham exposições de arte, de esculturas, eventos artísticos? Você já foi visitar? Ou você tá indo toda a vida, toda sexta-feira, sai do trabalho cansada, tu tá indo pra mesa de um bar beber? Toda sexta-feira, mesa do bar beber. Toda sexta-feira, mesa do bar beber. Toda sexta-feira, mesa do bar beber. O que é que você tá fazendo de diferente? Como é que você quer que você tenha uma vida diferente se você tá fazendo tudo igual? Todo dia, toda semana, tudo igual. Não tem um comportamento diferente, não tem um movimento diferente, é as mesmas pessoas, é o mesmo lugar, é a mesma rotina. Bora mudar um pouquinho? Custa? Não deixa, não evita totalmente, mas se permita uma semana fazer uma coisa diferente, uma vez no mês fazer uma coisa diferente. Se permita sair com a sua própria companhia. Vá fazer um evento sozinha, um rolê sozinha, sem ninguém do lado, uma coisa totalmente diferente assim. Vá no museu, vá no cinema sozinha, vá numa biblioteca, não sei, vá na beira da praia, ver o pôr do sol, fazer uma caminhada. Se permita fazer coisas diferentes, para que a sua vida também se torne diferente. E você encontre significado em uma coisa que você nunca pensou que poderia ter significado.
É muito fácil você querer, dentro do seu conforto, dentro da rotina que você tem igual todo dia, e esperar que algo aconteça, que te eleve e te diga assim, olha, é por aqui. Se você não for em busca, isso não vai acontecer. Não sonha, não vai. Aí essa casa também com um pouquinho do que eu tava falando. Por que é tão difícil conseguir fazer amizades significativas e com conexão hoje em dia? Boa noite, Joyce. Chegou na hora. Psh, psh, psh. Brincadeira. Então, a questão de amizades é muito importante, porque às vezes a gente está buscando no outro o que a gente, na verdade, precisa encontrar na gente. Sabe? Então, conhecer a si mesmo é muito importante para poder a gente saber quem é que a gente quer ter do lado, por exemplo. Então, uma pergunta que eu acho que é interessante, não sei se vai fazer sentido para vocês, mas vocês seriam amigos de vocês? Se você conhecesse uma pessoa igual você seria amigo? Uma pessoa que fala exatamente... Não, mas reflita, não fala da boca para fora. Reflita. Pare pra perceber, assim. Porque, assim, tem dias que eu sou mega chata. Eu sei que eu sou chata. Será se eu teria uma amizade comigo mesma? Será se tem alguma coisa que eu poderia mudar pra poder encontrar outras amizades, sei lá, assim, que eu poderia melhorar em mim? Aperfeiçoar? Será se eu me namoraria? Você se namoraria? Do jeito que você se namoraria? Os tapas 6. Então, assim, reflita. Então, um dos movimentos que vai te ajudar a encontrar e fazer amizades mais significativas é fazer amizade consigo mesmo, por exemplo. Se permita ir em rolê sozinha. Encontre em você prazer na sua companhia. Então tem momentos, e isso que eu tô falando pra vocês, gente, não foi assim. A Viviane totalmente, não. Eu fui construindo algumas coisas. Então, assim, teve alguns movimentos que eu comecei a encontrar prazer na minha companhia, que eu começo a rir sozinha comigo, de piadas que eu mesma faço, e eu fico, ai, mano, eu sou muito legal, cara. Ai, isso aqui não sei o quê. E é muito divertido você ter esse movimento consigo mesma. E aí, dentro desse movimento, você vai encontrando potências. Então, isso vai te ajudar a elevar a tua autoestima. Porque você vai vendo, caraca, eu tenho isso aqui de valor, isso aqui é muito legal, isso acolá, e tarará. E você vai construindo e compreendendo e se reconhecendo e se amando e se permitindo. Então, encontrar prazer na sua própria companhia já vai te ajudar a construir amizades mais significativas, porque você vai, por exemplo, encontrar uma coisa que eu fazia, sabe? Eu sempre ia pro mesmo lugar, com a mesma pessoa, porque eu sempre achava que eu não tinha como fazer outras amizades, que eu não conseguiria encontrar outro lugar que... Só que eu nunca gostei, assim... Eu gostava da pessoa, eu gostava do lugar, mas para ser toda a vida aquilo, eu gostava de fazer outras coisas e eu não estava fazendo as outras coisas porque eu só colocava ali como a única saída. E aí eu comecei a ampliar isso, fazendo esses rolês sozinha. Nesse movimento, eu entendi que acolá e aquela pessoa não combina mais comigo. Eu não sou mais a pessoa que combina com aquele lugar, ou com aquela pessoa, ou com aquela amizade. Mas para isso eu precisaria olhar para mim. Para isso eu preciso me encontrar, me perceber. Então, muitas vezes a gente está saindo com as pessoas que não dão valor pra gente. Saindo, tentando forçar uma amizade com alguém que tá, cagando pra você. Mas como é que você vai mudar esse movimento? Olhando pra si, se amando primeiro, entendendo, cara, como é que eu faço isso comigo? Como é que eu me permito fazer determinada coisa? Poxa,
Eu poderia fazer algo diferente que me valorizasse mais. Eu tenho que perceber. Então vá sair para lugares que você nunca saiu, né? Vá conhecer novos lugares, se permita fazer coisas diferentes. E não coloque limite nesse processo. Eu só posso sair se for para um lugar para beber. Só posso sair se for para um lugar para isso. Não coloque limite, faça outras coisas. Eu saí para um curso de filosofia, eu saí para o museu, eu fui fazer coisas que eu sempre quis fazer, só que eu ficava assim, mas eu não tenho companhia para ir fazer isso aqui. A pessoa só quer ir se for para a mesa do bar, então eu vou lá, porque é a única amiga que eu tenho. Aí você se limita. Agora, se você sai só e vai para um lugar que você sempre quis ir, ou para um lugar que você morre de curiosidade de querer ir e nunca foi, você vai se permitindo. Aí de repente você faz uma nova amizade. Não vou te dizer que essa amizade vai ser a amizade que você espera, mas já vai ser algo novo. Aos poucos você vai se permitindo a novas pessoas, novos lugares, novas atividades. E vai se conhecendo no meio disso tudo, que é o mais importante, né? E aí, uma coisa até que casa um pouco aqui com o que eu tô dizendo, com relação à tecnologia, esse uso constante do celular, essa vida perfeita que a gente posta na internet, que é maravilhosa, né? Maravilhosa a nossa vida. Tu é doida, a gente não tem problema não. E aí a gente acaba não se permitindo ser sincero, nem com a gente mesmo, nem com o outro que a gente se diz amigo. E nesse processo a gente acaba percebendo que será essa pessoa que a gente é amigo mesmo? Sabe um rolê que eu descobri dentro das minhas reflexões? Eu percebi algumas coisas nesses últimos tempos. Primeiro, eu percebi que eu tenho um medo. Vou me abrir aqui para vocês. Ser vulnerável. Eu tenho um medo, gente. Um medo que sustenta vários outros medos. Talvez o meu medo seja o medo que você tem também, vai saber. Mas eu tenho um medo. Esse meu medo é o medo da rejeição. Eu tenho um medo da rejeição. E aí eu fui parar para refletir sobre esse meu medo. E eu descobri a origem desse meu medo, que foi lá na minha infância. Quando na época que eu era criança, eu tenho só uma irmã. A diferença entre eu e ela é 1 ano. 1 ano de diferença. E aí, eu sempre fui uma criança mais hiperativa, mais danada, curiosa, falava o que pensava e me comportava assim. Enfim, uma criança sendo criança, na minha opinião, né? Já com mais conhecimento, ainda mais da psicologia, como hoje eu tenho. E aí, nesse movimento, eu não era comportada, não era aquela criança que se encaixava numa caixa que as outras pessoas gostariam. Então eu tinha uns tios, um casal de tios, que eles escolhiam sempre a minha irmã para sair. Como eu só era eu e ela, eu ficava sozinha em casa. E eles deixavam claro que não me levavam por conta disso. Então levavam só a minha irmã. E eu me sentia muito sozinha, eu me sentia triste, eu me sentia rejeitada. E aí esse medo da rejeição veio daí. E aí foi sustentando com muitas outras coisas, porque aí a partir disso eu comecei a me travar mais, a ficar mais reclusa, a ficar mais na minha. Nunca me permiti ser o que os outros queriam que eu fosse, eu sempre fui muito assim. Não, eu sou isso aqui, eu não concordo com isso, pra mim é assim. Porém, entretanto, isso me travou de um jeito. E eu tenho descoberto esse medo agora, compreendendo esse medo agora. Porque eu parei para refletir sobre algumas coisas na minha vida. Por que tal coisa eu não faço? Eu gosto tanto, eu quero tanto tal coisa, e por que eu não me coloco lá? É porque eu tenho medo. Medo de quê? Medo disso, medo daquilo outro, é um medo da rejeição. De caramba, olha aí, uma coisa para me trabalhar na minha terapia. Certo? E nessa loucura do medo da rejeição,
Eu fiz amizades na época da faculdade que eu gostava pra caramba dessas amizades. Mas eu deixei de andar com elas depois que a gente se formou, porque na faculdade a gente andava porque já era um ambiente comum. Mas depois que cada um se formou e tal, eu deixei de andar com elas porque eu não me sentia adequada para ser amigas delas. Porque elas tinham uma condição financeira melhor do que a minha. E aí eu me sentia pequena, rejeitada. Olha que maluco. E aí, depois desses dias, dessas compreensões, eu chamei essa minha amiga pra sair. De mulher, aí eu disse pra ela, Viviane, eu jurando que tu não saía comigo por conta da diferença de idade, por conta disso, daquilo outro, por conta disso. Olha aí a loucura. E aí eu descobri que eu posso sim ser amiga dessa pessoa. E eu me permiti ser amiga dessa pessoa. Então, assim, a gente tem feito coisas que realmente as coisas que eu gosto de fazer. A gente foi pro teatro, a gente foi pro museu, a gente foi conversar um monte de coisas, assim, que eu adoro conversas sobre desenvolvimento pessoal, sobre espiritualidade, sobre psicologia. Então, a gente... Pronto, eu encontrei uma outra companhia que antes eu não me permitia, porque eu me achava pequena, porque eu estava nesse lugar da rejeição e tal. Então, assim, eu tô trazendo esse movimento aqui, que é meu, que pode ser que você encontre alguma, sei lá, que pareça um pouco com a sua história, mas para te dizer que pode ser que você tenha um movimento aí psicológico que tá te travando a encontrar essa amizade que você tanto busca. Então, vamos trabalhar. A gente descobre. Deixa eu ler o que vocês escreveram, gente. Tá refletindo tanto, Deus. Peraí. Eu penso exatamente assim. Às vezes paro pra pensar como eu me permitia ir naqueles lugares, É porque tu repetiu naqueles lugares. Talvez com aquelas pessoas, né? Enfim. É isso. E outra, né? Na época fazia sentido talvez pra você. Hoje é que não faz mais. E se você mantém o mesmo movimento, mesmo sem fazer, é aí que é o, tipo, tá rolando aí. Qual é? E aí a última pergunta, galera. Como lidar com a solidão mesmo estando cercado de pessoas? Essa é praticamente a mesma resposta da de cima, só que eu deixei separadinho, porque, né? Então, assim, como é que você se sente sozinho mesmo ao redor de pessoas? Como? Porque a companhia que você está buscando não é alguém, é você. Você está buscando se perceber, se enxergar nesse mundo. Sabe aquele vazio que você sente? Que fica bem aqui, ó. E que às vezes ele tá desse tamanho. Mas às vezes ele tá disfarçado bem pequenininho, mas às vezes ele cresce. Você já sentiu esse vazio? Que fica geralmente bem aqui no peito? Que dói. E se você olha muito pra ele, você chora. Esse vazio, esse buraco, ele não é preenchido por outra pessoa, não. É por você. É como se essa partezinha aqui fosse o mais interno de você. Só que tá escuro, porque tá com a luz apagada. E quanto mais passa o tempo, essa luz vai ficando apagada, mais vai crescendo. Porque é você não olhando pra você mesmo. Olha que analogia foda, velho. Gostei dessa analogia. Então, assim, você precisa botar luz nesse buraco, nesse vazio, e preencher de você. Quando você começa a preencher, esse vazio deixa de existir. Ele não faz mais sentido no seu dia. Você pode até sentir uma coisa assim, tão pontual, você nem lembra mais. Aí você, pera ainda, tem alguma coisa aqui que eu não tô olhando pra mim, deixa eu olhar de novo, aí faz de novo, preenche. E vai preenchendo. Esse é o rolê. O sentido é esse. Compreender-se
e respeitar-se. E olhar para as sombras que você tem, porque você não é perfeito, você não é perfeito. E nunca vai ser, pelo menos enquanto morar aqui na Terra, dentro dessa dimensão terrena aqui, você não vai ser perfeito. Porém, entretanto, você consegue ser melhor a cada dia se você quiser, olhando para essas sombras, admitindo que você tem elas e trabalhando nelas. Espera, se eu sou uma pessoa egoísta, como é que eu posso para não ser tão egoísta assim? E aí vai trabalhando ali, ó, vai mensurando, vai desenvolvendo e vai preenchendo, e vai preenchendo. Compreender as suas emoções e os seus comportamentos faz parte desse autoconhecimento. E isso tudo que eu falei, desde o início da live até agora, te traz mais autoconhecimento. E esse autoconhecimento te traz autorresponsabilidade pelas suas escolhas de vida. Perguntas? Questões? Dúvidas? Pronto. Acho que eu respondi todo mundo, né? Todo mundo de silêncio aí. Travou? Deem curtidas aí pra poder eu saber pelo menos se vocês estão vivos. Pelo menos taca a coraçãozinho aí pra eu. Gente, então, eu encerro essa live falando aqui algumas palavras, agradecendo primeiramente a participação de vocês, as perguntas que vocês fizeram lá na caixinha, os comentários que vocês fizeram também aqui. Não esqueçam, né? Eu vou deixar gravada a live, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar com os amigos e familiares que vocês acham que vai fazer sentido para eles também. Que eles precisam desse cutucãozinho, desse tapa na cara, com luva de pelica. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem colocar aqui nos comentários, ou chama no direct, a gente conversa, sem problema. Vão interagindo, vamos construindo essa comunidade mais autoconsciente, certo? De corujas autoconscientes e autorresponsáveis. E qualquer coisa, se você precisar, eu estou aqui. Entre em contato comigo, vamos agendar uma sessão, vamos iniciar essa jornada de autoconhecimento juntos, né? E se você não tem mais nenhuma pergunta, boa noite, até segunda, nesse mesmo horário, 8 horas da noite aqui no Instagram, tá bom? Beijos. Tchauzinho.